15 de agosto do ano de 2019. Nós vamos seguir o nosso trabalho que nós estamos fazendo, documentário para os 60 anos de Brasília, para homenagear essa jovem senhora. E hoje nós vamos entrevistar o principal pioneiro da nossa capital federal. É claro que nós vamos falar através do seu filho, que construiu esse patrimônio, que é uma referência para a nossa capital. Eu estou falando com o Rafael Venâncio da Silva. Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Paulo. Um prazer recebê-los aqui. Vai ser uma honra aí a gente fazer essa entrevista bacana aí. E o que eu puder contribuir para falar da cidade, falar da nossa história, vai ser muito importante. Vamos lá. Muito bem. E a primeira pergunta que eu vou te fazer, Rafael, é justamente essa. Conte a sua história. Claro que você tem que contar a história do seu pai, até chegar a você. Como é que foi isso? Como é que o seu pai veio para Brasília e como é que ele construiu esse patrimônio tão imenso e que hoje vocês, os filhos, estão à frente tomando conta? Paulo, é sempre muito bom falar, né, do meu pai, né, o pioneiro, e a gente, por mais que nós somos os herdeiros, né, digamos assim, com um grande desafio bom para a cidade também, aí, que continuar a história dele, bem bacana, que, de fato, a história dele é muito bonita, né? Veio de baixo, né, era praticamente um boia fria, lá no interior do Ceará, cresceu, se tornou um grande construtor em Fortaleza, depois veio para cá, né, foi para o Rio de Janeiro, a capital se transformou para lá, se tornou um dos grandes construtores no Rio de Janeiro, enfim, já numa certa idade, largou tudo para começar Brasília, que na época foi um desafio muito ousado, né, porque o pessoal olhava e falava que, como ele já estava bem estabilizado no Rio de Janeiro, por que encarar um novo desafio e Brasília começando no meio do Cerrado, sem nada, mas ele falava que a capital era o lugar dele, que ele achava que a capital ia deslumbrar possibilidades, oportunidades, então ele sempre acreditava na capital do país. Então isso daí trouxe ele para cá, foi um desbravador, construiu milhões de metros quadrados na cidade, e, enfim, quando você introduziu a entrevista falando do pioneiro, de fato o pioneiro é ele, né? Eu sou o nascido de Brasília, que está dando continuidade nessa história bonita aí que ele começou. Então, acho que esse é o ponto. O que eu posso falar do meu pai é o seguinte, veio para cá com sangue nos olhos para fazer a construção da cidade, construiu vários edifícios aqui, no caso, edifício Ceará, temos lá o Venâncio II, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e o grande projeto dele foi, de fato, o Venâncio 2000 e o Venâncio 3000. Esses foram os empreendimentos que depois eu vou falar um pouquinho também da nossa história, o que a gente fez com o empreendimento e, enfim, e dar continuidade nessa história dele, né? Rafael, esses pioneiros que vieram para Brasília, né, eu acho que cada um deles merecia uma estátua. O seu pai realmente se aventurou para cá. Meu pai também ele veio para cá, mas ele nós viemos da cidade de Catalão, e meu pai ficou conhecido como o seu Catalão aqui. E ele também deixou uma parte do seu patrimônio aqui nessa capital. Falar do pai da gente sempre é muito bom, né? Enche o coração, essas lágrimas que querem rolar pelos nossos olhos, né? Quando a gente lembra dessas histórias. Mas eles fizeram a parte dele e nos deixaram aqui para continuar essa história, né? Então, agora nós é que precisamos de contar isso. E aí seu pai construiu, fez o patrimônio, deixou, já partiu para a glória, né? E deixou o patrimônio para você tomar conta, para vocês tomarem conta. E como é que vocês administram agora esse patrimônio? O que corresponde isso? Qual a sua parte nessa história? A parte que a gente contribuiu, eu acho o seguinte, é a questão de suceder um grande homem, um grande pioneiro, e a gente sempre tem aquele desafio de levar o nome nas costas, né? Mas é uma coisa que, para a gente aqui, a gente levou com espontaneidade, né? Até mesmo porque, desde pequeno, a gente acompanhava ele. Ele fazia questão que a gente estivesse junto dele, né? Preparando vocês para no futuro
assumir a responsabilidade. Né? Exatamente. O que ele falava é o seguinte, meu filho, eu preparo vocês para o mundo, né? Porque o mundo não é fácil e vocês, dentro da situação, um dia eu posso me faltar, né? Ele brincava, vocês têm um pai que começou a construir, vocês precisam dar valor nisso, porque se um dia eu vier faltar, como vocês vão administrar os bens de vocês e tal? Então, ele fazia questão que ele respeitava a questão da escola, mas ele falava que a grande escola da vida era o trabalho e você saber se desenvolver com isso. E ele não teve oportunidade de estudar, e era uma coisa que ele falava que a necessidade não deixou, e ele falou, vocês estudando, que vocês já vão ganhar um avanço muito grande pela frente, e mais com um professor como eu, vocês vão deslanchar, né? Eu até me emociono, porque são palavras assim que eu guardo para mim, né? E dentro do desafio. Mas, com relação à história que a gente vem contribuindo, é o seguinte, pegamos já um empreendimento, um nome bem consolidado, pegamos uma história de um pioneiro muito bom, um cara extremamente sério, e que construiu a cidade, e muitos conhecem a história dele também aqui na nossa cidade. E a gente recebemos esse patrimônio e a gente tinha que dar uma continuidade. De fato, a gente, com a construção do shopping aqui, no caso, a gente fez um retrofit total, né, do Venâncio Shopping, mudou o nome, que era antigamente conhecido como Venâncio 2000, muita gente ainda chama com carinho o Venâncio 2000, que era a história que tinha, porque meu pai, na época, ele tinha uma visão que ele construiu o Venâncio em 1977, o Venâncio 2000, e ele olhou e falou, não, o meu sonho era chegar no ano 2000 vivo, e quase ele conseguiu. Ele chegou em 1997, faltando 3 anos para o ano 2000. Então, com quantos anos ele estava? Ele estava com 87 anos de idade. Então, o sonho dele era ver o ano 2000. E aí ele projetou o empreendimento falando, vou chegar no ano 2000 no empreendimento. Infelizmente, não foi possível, e daí surgiu o Venâncio 3000, e aí foi embora também os outros empreendimentos que ele veio fazendo e acreditando na cidade. Onde entra a nossa participação? Depois do falecimento do meu pai, a gente assumiu, né, o empreendimento, dividimos, meu outro irmão ficou com o ID, que hoje era o antigo Venâncio 3000, e eu e o André ficamos aqui com o Venâncio 2000, e hoje a gente pegou um desafio do empreendimento que estava antigo, né, porque na época era atualizado em 1997, depois não foi feito nenhuma reforma, nenhuma repaginação, e aí entrou a questão da gente com um projeto audacioso. Poucas pessoas acreditavam até então que o empreendimento pudesse ter uma nova roupagem, até mesmo porque ele já foi construído muito tempo atrás. E eu costumo dizer que em Brasília foi o maior retrofit de Brasília, a maior reforma, porque o prédio aqui tem 120 mil metros quadrados. Então, foi uma reforma que não foi tão simples, né? Ela se passou de uma reforma que você tinha gente ocupando o prédio. O prédio não estava vazio. Então, a gente fez mudança de fachada, de instalações antigas, com o objetivo de ter o empreendimento atualizado, pelo menos pelos próximos 30 anos mais. Então, esse era o objetivo, e aquele objetivo da gente fazer a construção para a gente, para ficar. Não era uma obra assim que você constrói e fala, não, eu vou ficar pouco tempo. Então, porque isso é de família. A gente já constrói pensando 30 anos, 40 anos, a gente pensa a médio e longo prazo. Então, a gente teve esse desafio, foi uma obra que tinha gente dentro, nós descascamos a fachada inteira, era uma coisa que muita gente achava difícil disso acontecer, até por ter pessoas dentro do shopping. Fizemos a questão de uma remodelagem do empreendimento todo, com o mix dele, né? Antes o Venâncio era mais um centro comercial, agora se tornou mais, né, com cara de shopping. Nós somos um shopping diferenciado do mercado, que nós somos um shopping de varejo puro, nós somos um multiuso, que a gente oferece âncoras de serviços, a gente tem faculdades aqui dentro, nós temos um hospital dia aqui dentro, nós temos os cartórios. Então, a gente ancora muito o nosso shopping nos serviços e o varejo vem para complementar isso daí. E o mix vai dando tudo certo, é uma tendência de mercado, né? Até pelo fato que hoje os grandes shoppings também estão indo para esse caminho de trazer hospitais, de trazerem cartórios para dentro, tal, porque hoje os serviços necessários trazem mais público disso. As âncoras, antigamente, que ancoravam os grandes shoppings, hoje elas estão passando mais um ajuste, que é uma coisa que também aconteceu no varejo, de enxugar e ficar mais um showroom, porque o e-commerce também, a tecnologia, veio também para nos ajudar, mas também um desafio para a gente inovar.
Então, isso daí fez com que a gente fizesse essa repaginação do empreendimento, mudasse isso, e aí entra a nossa contribuição na história da cidade. Pegar um empreendimento, no caso, que é um empreendimento que foi um dos primeiros da área de varejo de Brasília, que todo mundo conhece na cidade, e conseguir atualizar ele e colocar e devolver ele para a cidade com uma nova roupagem e com o carinho que todo cidadão aqui de Brasília tem com o empreendimento. Olha, e vocês fizeram isso muito bem, viu? Porque o shopping realmente hoje está com uma cara, está gostoso de andar aqui dentro, de passear, né, de ver as coisas. E o interessante que você está colocando, que eu ia te fazer a pergunta, né, com o e-commerce que estava tomando conta, você já explicou aí para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, o que está acontecendo. Aqui no Venâncio 2000, você já viu então, né, você encontra de tudo. Aqui no Venâncio 2000 realmente está completo, né? Você fez. E o interessante é que você já tem as torres aqui que já alimentam o próprio público do shopping, né? E agora, só você está aqui no centro nervoso de Brasília, está na zona central, com vários hotéis, a rede hoteleira está toda aqui à sua volta. Queria que você falasse agora um pouquinho justamente para esse pessoal, né, que visita Brasília, que vem para cá passear, que vem a negócios. Conte um pouquinho, convida eles para vir aqui no shopping e fazer essa visita, esse tour pelo shopping. Verdade, Paulo. É importante se dizer isso, porque a gente se considera bem privilegiado, né? A localização do empreendimento ela é ímpar, né? Ela está no coração de Brasília, como você falou. Então, a questão dos hotéis estarem próximos, isso é uma sinergia muito legal, porque você tem um setor hoteleiro na tua frente, você tem uma localização central extremamente privilegiada. Então, o empreendimento ele tem uma questão que você falou também da questão do mix. A nossa ideia no conceito é fazer com que o Venâncio é um lugar que você resolva toda a sua vida no mesmo lugar. Esse eu acho que foi o empreendedorismo nosso, esse foi o desafio. Que a gente via dentro da questão que o Venâncio, por ter muito serviço, a gente já seria considerado um polo de serviços dentro do centro de Brasília, né? Então, a gente olhou e falou, eu acho que a gente tem que criar um lugar para dar comodidade para todos os cidadãos, o cidadão brasiliense. Então, no caso, aqui hoje você vem no cartório, por exemplo, você vai casar no cartório, você vai passar a escritura no cartório, já compra um enxoval aqui. Compra um enxoval aqui, você vem se alimentar, que a gente criou uma praça de alimentação, ficou belíssima. Então, você resolve tudo no Venâncio, esse era o conceito, é você trazer facilidade para o usuário. Então, esse foi o desafio, acho que a gente vem conseguindo desenvolver, está bem legal, estou recebendo muito elogio, não só pela coragem da gente fazer esse retrofit, como também o que a gente está fazendo aqui dentro também para a cidade, né? De você criar um polo que, na verdade, não existia, e a gente está conseguindo isso. E pelo conceito do empreendimento ser um multiuso, que a gente coloca faculdade e tal, no início, isso era visto no mercado assim como uma coisa bem desafiadora, porque a gente foi inovador nisso. Hoje, no caso de Brasília, não tinha um empreendimento que tinha essa visão toda. Ou ele era muito tematizado ou para escritório, ou ele era muito tematizado para o varejo, e a gente conseguiu ampliar e colocar tudo isso no mesmo espaço. Você citou as torres de escritório, realmente ela ajuda a gente aqui, o setor hoteleiro ajuda bastante também, mas a gente vê também na questão que o mix era muito importante também, porque não adianta você trazer o cara para vir para o cartório, a pessoa, né, para vir para o cartório, o usuário, e chegar aqui ele não tem nenhum atrativo para ficar no shopping. Então, isso daí que foi a complementação que a gente fez. E, com certeza, eu acho que isso daí fez com que a gente também se desenvolvesse como empresários de sucesso também. É o que eu te falei, a gente começou cedo, não adianta ser filho do herdeiro, você tem que também fazer as coisas acontecerem, né? Rafael, só um adendozinho aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Vocês viram que o pai preparou o filho para continuar a sua obra. Eu quero te dizer o seguinte, você que é filho, né, siga o exemplo do Rafael, do André, né? Olhe seu pai trabalhando, preste atenção no que ele está fazendo, para que você possa dar futuro também para as suas empresas. Sabe por que eu digo isso? Porque nessas entrevistas que a gente tem feito, a gente vê que muitas empresas vão acabar.
vão acabar no que sentido? Vão ser vendidas para outras empresas, incorporadas por outras empresas, porque os filhos não querem trabalhar. Parabéns a você por isso, por seguir o exemplo do seu pai. Rafael, eu queria que você nos falasse agora como é que é a geração, quantos empregos vocês geram aqui? Eu sei que, se contar os lojistas e tudo, é uma infinidade, né? Milhares. Mas o shopping gera quantos empregos e o que você, quais são os seus planos para o futuro? Eu acho que a questão da geração de emprego, ela é importante, né, para o desenvolvimento da cidade. Depois eu quero até falar um pouquinho das minhas expectativas que eu vejo no mercado, que eu acho que isso é importante até para a gente compartilhar do nosso setor. Hoje nós temos aqui diretos 200 funcionários, um número bastante expressivo, né, que está aqui conosco, fora os terceirizados, fora os lojistas, fora o que eles contratam também, que gera empregos também, diretos, indiretos. Eu costumo dizer que um shopping hoje é uma cidade, né? A gente tem que administrar uma cidade. A gente é um gestor também de muita coisa que eu acho que potencializa também. Então, a gente entende aí que essa geração de empresas é necessária, precisamos gerar mais empregos. O país aí agora está numa transição que todos os empresários têm uma expectativa muito grande, que a gente volte a crescer, que o Brasil volte a ser um país, né, de crescimento. E a gente espera isso. Então, o setor, a gente passou agora recentemente por algumas dificuldades, que eu acho que também nas dificuldades criam oportunidades. A gente fica menos acomodado, né? A gente tem que correr atrás de novos desafios, a gente tem que inovar e a gente tem que manter, né? Porque com todas as dificuldades que já existem, se você não for criativo, você não consegue se sustentar no mercado. Então, eu vejo que agora está tendo uma oportunidade aí da gente começar a tentar voltar a crescer. O país estava tentando uma dificuldade, a tendência de crescimento. Hoje, Brasília, a gente está num desafio que tem muita área vazia, a construção civil sentiu muito, a parte imobiliária e varejo sentiu muito. Os meus parceiros aqui do meu empreendimento aqui, a gente vem diretamente acompanhando, porque é necessário, porque o varejo sentiu, mas é a hora de a gente estar próximo, é a hora de pegar na mão, é a hora de tentar buscar uma solução conjunta. Acabou aquela época que eu só penso no meu umbigo, eu tenho que pensar no todo, senão eu não vou para frente. Então, o segredo do sucesso é parceria, mão dupla, é parceria, é você entender o problema do teu cliente, é você entender o problema do seu fornecedor, sentar na mesa, tentar compor e buscar uma solução conjunta, porque, no final de tudo, todos são importantes para o crescimento, não só seu, como da cidade. Acho que o mercado agora vai vir numa tendência de modificação, como eu te falei, o varejo já vem sofrendo uma transformação que vem uma tecnologia que a entrega, né, de compra pela internet. Acho que isso gera uma comodidade para o usuário, mas, ao mesmo tempo, gera uma competitividade também com os estabelecimentos comerciais, e a gente busca empreender. Então, hoje, isso daí também é legal, porque você começa a ver um outro lado do teu empreendimento que você pode fazer um mix, remodernizar tudo isso, de uma forma que você também consiga acompanhar a tendência do mundo, né? Então, eu acho que esse é o diferencial. Faz com que o empresário saia do quadrado. Eu acho que esse é o grande desafio, que é onde que a gente tem que inovar e que a gente separa os empreendedores mesmo de apenas os gestores. Eu acho que esse é o caminho, né? Olha, eu não sei você que está ouvindo aí, mas eu estou aprendendo muito aqui hoje, viu? Porque o Rafael, ele saiu daquele marasmo, a gente vê que muitos empreendimentos estão caminhando para o fracasso, e não é difícil de ver isso, né? Se você passa pela W3, você vê a quantidade de lojas fechadas, inclusive alguns empresários estão alugando a loja pelo valor do condomínio, para não ficar fechada. E isso daí é uma tendência de mercado, mas eu fico feliz de ver que você está dando uma aula aqui, né, para os empresários que estão ouvindo, que estão assistindo, tem que modernizar, tem que se reinventar, né? Porque a internet está tomando conta realmente, mas você já está um passo à frente, né? Eu acho que é assim que nós temos que fazer. Rafael, e você, qual é a sua projeção de futuro, assim, um futuro próximo? O futuro que a gente coloca é o seguinte: na parte do empreendimento, né, é maturar o empreendimento, desenvolver ele mais, né, trazendo um mix cada vez melhor para o empreendimento.
e na parte empresarial a gente desenvolver novos negócios, né? Eu acho que o mercado ajudando, né, evoluindo, o crescimento, e quem quer trabalhar, quem tem oportunidade, né, de seguir também, de desenvolver novos empreendimentos também. Eu acho que a gente precisa pensar no crescimento. Eu sou filho de Brasília, né, nascido aqui. Então, eu vi Brasília praticamente começar, meu pai veio para cá pioneiro, então a gente veio acompanhando toda essa questão e a gente tem um carinho pela cidade. A gente olha a cidade, vê os pontos turísticos, conhece o que Brasília foi, o que ela é, o que ela pode ser. Conte agora, eu quero que você olhe ali para a câmera agora um pouquinho, conte agora exatamente isso daí, porque como nós estamos fazendo o almanaque dos 60 anos de Brasília, fizemos dos 50, que você já deu uma paginada nele, estamos fazendo agora o dos 60 anos. Exato. E agora eu quero que você conte. Isso. Ali para quem está em outros estados, em outros países, em outros locais fora de Brasília, como é que Brasília era e como é que Brasília é. Por quê? Você falou uma questão das facilidades, né? Quando o governo para de interferir muito, o governador Ibanez e o nosso presidente Bolsonaro estão falando que tem que tirar o governo do pé do empresário, né? Deixar o empresário trabalhar, porque aí a gente gera emprego, não é verdade? Mas conte para Brasília ali, para o Brasil, para o mundo, como é que era Brasília, como é que você cresceu aqui, como é que Brasília é hoje. Porque pelas imagens que nós vamos colocar durante a sua entrevista, eles vão poder conhecer um pouquinho dessa capital. Primeiramente, por isso, quando você me chamou para fazer essa entrevista, para mim foi com o maior carinho possível, porque a gente está falando de Brasília, né? Independentemente da nossa história, que a gente contribuiu, como vários outros empresários contribuíram muito para a cidade também, que a gente elenca aí, que também participaram bastante para a cidade, é uma questão de um resgate de uma história da cidade, que você mesmo colocou, foi feito dos 50 anos, então fazendo agora dos 60 anos, que aí eu agora falo assim, agora estou mais à vontade para entrar na história, né? Porque até então os 50 era meu pai, né? Mas aí já estou podendo contribuir um pouco, né? Então, eu que sou filho de Brasília, eu tenho um carinho muito grande, o que eu vejo nisso daí, Brasília é o coração, está no centro do Brasil, o Brasília está no centro do Brasil, é uma capital recente que, se você for analisar, é nova, cidade de 60 anos, e o que a gente já construiu, o que a gente já fez, hoje a gente pode considerar que está entre as 3 metrópoles do país, em menos de 60 anos. Então, você olha o potencial que essa cidade tem. Você resgatar a história de Brasília, para muitos aqui, quando a gente sai de Brasília e vai para outros estados, o pessoal acha que Brasília é o centro político do país, somente isso, mas não sabe o que tem a cultura, a história do que fez um cerrado desse no meio do nada se tornar hoje uma coisa, uma referência com grande potencial, com prédios modernos, então, e uma economia forte. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que contar também para as pessoas que estão fora no estado. Hoje já tem muita gente migrando para cá de outros estados. Antes Brasília era o pioneiro, é o filho do fulano. A gente brincava que Brasília hoje era pequena, todo mundo se conhecia. E hoje estava vindo muita gente de fora para cá e está tendo a oportunidade de poder divulgar isso também para os outros estados. E com relação ao mundo, a gente acha que, quando a gente vai para outros lugares do mundo, a gente pergunta, o cara fala Brasil, Brasil, fala Rio de Janeiro, São Paulo, e Brasília, eles sabem que é a capital, mas não sabem o que é o potencial de Brasília, que é a terceira economia, e quando a gente puder divulgar o que é Brasília de fato para eles, uma ponte que eu acho que é uma das mais bonitas do mundo que a gente tem aqui, é um cartão postal que a gente tem aqui, e as pessoas vão se interessando. E eu acho que essa iniciativa de divulgar não só o trabalho de vocês, de poder divulgar isso, nós, empresários, contar um pouquinho da nossa história, e a gente que vê o Brasil, o que era antes, o que era hoje, para a gente é magnífico, né? Eu sou apaixonado por Brasília, né? É suspeito para falar, mas eu quero agora que você... Então, você vai agora olhar para a nossa câmera novamente e vai convidar, né, esse povo que está, porque nós vamos comemorar 60 anos da nossa capital. Essa jovem senhora que acolheu o povo do Brasil e do mundo todo, né, porque nós temos aqui a embaixada, nós temos entrevistado vários embaixadores também para compor esse documentário, né, que depois, posteriormente, vai ser transformado num livro,
onde nós vamos poder contar, pegar essas tuas palavras, transformar em letrinhas para as pessoas lerem, ouvirem e verem pelo mundo inteiro. Então, convide agora esse povo para vir para cá, para vir para o shopping, para vir para Brasília. Brasília, como a gente estava dizendo aqui, tem muitos adentros aqui. Eu convido todos, né, para vir para Brasília. Aí. Pode segurar o microfone? Ó, o Rafael está desde o começo da entrevista querendo segurar o microfone. Então, o microfone agora é seu, Rafael. Eu vou sair de cena e você fica à vontade para falar com o povo. Então, eu convido a todos a vir conhecer Brasília. Nossa cidade é uma cidade de oportunidades. Nossa cidade é muito belíssima, muito bonita. Eu comentei da ponte. O Lago Paranoá, que é um centro de entretenimento na cidade, é um lugar bem bacana, onde tem restaurantes em volta. Nós temos a nossa história também, que é muito relevante. Temos um arquiteto famoso no mundo todo, que construiu muita coisa aqui dentro da cidade. E temos muito casos de sucesso de empreendimentos bacanas para se conhecer. E lógico que eu não posso esquecer de chamar vocês para vir para o Venâncio também, né? Então, é um dos pontos turísticos que vocês vão vir a conhecer, né? Poder desfrutar do tudo que a gente oferece aqui. E o Venâncio tá com essa nova roupagem. É importante vocês analisarem, né, o que era, o que se tornou, porque tem muita gente na cidade ainda que não teve nem oportunidade de vir aqui. Sabe que foi feita a reforma, mas quando vem aqui se deslumbra. Nossa, eu vim aqui no antigo Venâncio, se tornou isso, e isso é bem bacana para a gente também, e eu acho que todos vão gostar. Então, tá aí a dica. Pessoal, olha, muito obrigado. Mais uma belíssima entrevista. Cada vez que a gente faz uma entrevista com um personagem de Brasília, a gente aprende muito. Aprendi muito hoje com você, Rafael, e eu espero que nossos telespectadores ali, nossos ouvintes, nossos leitores também tenham aprendido. Eu só não podia deixar de perguntar, como é que você concilia, eu sempre faço essa pergunta para todos os entrevistados, como é que você concilia a sua vida profissional com a vida familiar? Para todo empresário, vamos falar que isso é bem difícil, viu? Porque dependendo do desafio que a gente tem, a gente fica muitas horas no trabalho, são muita responsabilidade que nós assumimos. Não é só o trabalho do dia a dia, tem a questão dos relacionamentos, os eventos que você tem que prestigiar. Então, é uma vida que você se dedica muito à tua vida empresarial. Mas a família é tudo na nossa vida, né? Então, no caso, eu sempre dedico, sempre no final de semana, tento me desligar um pouco dos negócios, dedicar a minha esposa, meu filho, está vindo uma outra agora em dezembro, né? Vai vir agora aí, vai só botar mais felicidade na nossa vida aí, e a gente tem que ter tempo para conciliar tudo isso, porque também não adianta só trabalho, você tem que ter teus hobbies, você também tem que relaxar também, porque se você não preparar a tua cabeça também para assumir o desafio, você não segue. E a família é uma fonte de energia nossa, né? É onde que a gente chega, acontece várias coisas durante o dia, você chega cansado, e quando você chega em casa, tua esposa te abraça, teu filho te olha, aquilo tudo, você fala, tá valendo a pena, vou para frente. É isso aí, assim como você também valoriza a sua família, o Rafael também valoriza a dele, eu valorizo a minha, e vamos continuar assim, trabalhando em prol da família, em prol do comércio, em prol de um desenvolvimento melhor da nossa capital. Um grande abraço e até a próxima.